Lembro-me do momento como uma falha num programa que, de resto, corria sem problemas. Segunda-feira de manhã. Mal tinha dado um gole no meu café quando uma reunião geral foi anunciada. Sem pauta, sem preparação, apenas uma convocatória urgente para a sala de conferências principal. O meu nome é Clara Novaes. Durante anos fui a engenheira de sistema sênior na Logesmar Sistemas de Carga. Eu desenvolvi a Vera, o motor de roteamento em tempo real que alimentava quase todos os movimentos logísticos da sua frota global. Eles chamaram-lhe um milagre de eficiência. Eu chamei-lhe simplesmente trabalho concluído. A Vera poupou à empresa mais de 70 milhões de euros em custos de combustível. Reduziu os tempos de inatividade em 45% e foi a principal razão pela qual garantimos o Acordo Global Portuário no ano passado. Aquele contrato, por si só, pagou os custos de investigação e desenvolvimento 5 vezes. Eu construía discretamente, sem alarde, apenas eu, o código e a convicção de que bons sistemas fazem boas empresas. Talvez eu tenha sido ingênua em pensar que isso seria suficiente. A reunião não foi um debriefing nem um briefing, foi um espetáculo. O novo CEO, Henrique Fortes, estava na cabeceira da sala como um homem a apresentar uma nova linha de moda. Ao seu lado, o seu filho Tiago, um recém-licenciado em gestão que falava em hashtags e que uma vez me perguntou se um nó era uma pessoa real. E depois apareceu ela, Julieta, a namorada de Tiago, apresentada como a nova diretora de evolução de sistemas. A Julieta nunca tinha escrito uma linha de código. Tinha formação em marketing digital e o hábito de tratar servidores como se fossem painéis de inspiração. E, no entanto, Henrique chamou-lhe um talento de alocação. Disse que ela lideraria o futuro da Vera. O meu cargo, eliminado. Senti as palavras como um código a compilar com erros fatais. Mas não desabei. Acenei com a cabeça. Assinei os papéis e saí de cabeça erguida, porque enquanto eles estavam ocupados a brincar aos visionários, eu já estava a puxar silenciosamente o único fio que mantinha tudo unido. A Vera não funcionava com entusiasmo. Funcionava com precisão, com confiança, comigo. Eles tinham acabado de despedir a sua espinha dorsal, acreditando que era um membro dispensável, e eu sabia, sem mexer uma palha, que o colapso já tinha começado. Não dormi naquela noite. Não por tristeza, não, há muito que tinha superado o luto por instituições que nunca valorizaram as mãos que as construíram, mas por clareza. Clareza fria, nítida, eletrizante. Sentei-me no chão do meu apartamento, portátil aberto. Uma chávena meio vazia de chá de gengibre arrefecia ao meu lado. Em 3 monitores, um arquivo digital tão vasto que poderia passar por um sistema nervoso piscava, porque era isso que a Vera era. Um sistema de artérias inteligentes, de fios neuronais de lógica e fluxo, cada um tocado, calibrado e aperfeiçoado por mim. E escondida nas profundezas, a minha assinatura, não em tinta, mas nos ossos do código. Anos antes, comecei a incorporar uma impressão digital em cada atualização do núcleo. Nada malicioso, apenas metadados subtis, nos logs de checksum, sequências de caracteres únicas que nenhum sistema automatizado conseguiria replicar. Clara N4, um carimbo de data, hora, do meu servidor seguro em casa. A minha assinatura era invisível para olhos não treinados, mas era suficiente. Suficiente para provar a autoria, suficiente para garantir que ninguém poderia roubar o meu trabalho e chamar-lhe inovação. No dia em que me eliminaram, pensaram que estavam a abrir espaço para a nova geração. Mas a Vera não foi construída para ser trendy. Era precisa, preditiva, silenciosa, brilhante. A Julieta podia colocar um novo logótipo na interface, mas não sabia onde estavam os mecanismos de segurança. Não sabia que o protocolo de ligação de emergência fora especificamente concebido para resistir a picos meteorológicos, que toda a lógica de otimização de combustível fora escrita à mão para refletir atrasos portuários reais, não apenas dados teóricos. Mas eu não os ia avisar. Em vez disso, compilei a minha própria versão do sistema. A Vera N, livre de integrações corporativas, mais ágil, mais nítida, tudo o que eu sempre quis que ela fosse, antes de a administração ficar nervosa com demasiada autonomia. Guardei o protótipo numa unidade encriptada segura, com autenticação de 2 fatores ligada aos meus dados biométricos. Sem cópias, sem fugas,
apenas a arquiteta original e a sua máquina. A meio da semana, os sussurros começaram. Um antigo colega de equipa, o Paulo, um especialista em back-end que me acompanhou no lançamento da Vera 3.0, contactou-me a partir da sua conta pessoal. Assunto: isto é verdade? O texto era curto. Dizem que saíste, mas o sistema está a comportar-se de forma estranha. Entregas mal encaminhadas. O módulo de previsão de tráfego está desligado. A Julieta disse-nos para reiniciar o motor de previsão, mas ele não responde. Eu não respondi. Ainda não. 3 dias depois, outra mensagem. Desta vez da Sofia, uma engenheira júnior que eu tinha orientado na sua integração. Clara, estás bem? Encontramos ficheiros órfãos no repositório Git. O Tiago apagou os ambientes de teste e agora ninguém sabe qual é a versão estável. Estamos a voar às cegas. Voar às cegas. A ironia queimava. Eles pensaram que remover-me traria uma visão fresca. Em vez disso, arrancaram os olhos do sistema e entregaram o leme a alguém que pensava que controlo de versões significava mudar os tipos de letra. Eu permaneci em silêncio, mas não inativa. Contactei um velho conhecido, Elias Correia, CEO da Porto Lógica, uma plataforma de logística para a qual eu tinha prestado consultoria antes da Logismar. Enviei-lhe uma mensagem simples. Estarias aberto a uma conversa? Tenho algo novo. A sua resposta chegou em minutos. Diz-me a hora. Enquanto a Julieta planeava uma apresentação de rebranding para todo o sistema, os relatórios de incidentes internos já se acumulavam. Entregas atrasadas, transportes não encaminhados, um apagão de 12 horas no corredor norte-sul porque alguém tinha eliminado acidentalmente o módulo de calibração de combustível, pensando que era um lastro obsoleto. Eu soube disto porque um responsável de DevOps me enviou uma captura de ecrã da falha de reversão. Mensagens de erro vermelhas como sangue digital no ecrã. Eles estavam a desmoronar-se, silenciosa, lenta, elegantemente. E eu não tinha feito nada exceto sair. Porque, por vezes, a mensagem mais poderosa não é a sabotagem, é o silêncio. Fazer a tua ausência ser mais ruidosa do que a tua presença. Deixar o fantasma na máquina, sussurrar uma verdade inegável. Não se pode substituir o que não se compreende. A primeira fissura pública surgiu durante uma demonstração de rotina a um cliente, os parceiros ferroviários do Tejo. Era suposto mostrar as mais recentes melhorias da Vera, que a Julieta tinha rotulado como atualizações de IA fluida para logística adaptativa. O convite foi enviado a todos os executivos da Costa, grandes nomes, grandes apostas. No entanto, quando a interface carregou, o visualizador de rotas não se limitou a falhar. Ele crashou, completamente, um ecrã congelado, sem painéis, sem recalculações, apenas o logótipo da empresa a pulsar como uma linha plana e um estagiário a pedir desculpa e a oferecer-se para recarregar a página. Eu soube disto porque o Paulo me enviou uma mensagem à noite com o assunto. Não vais acreditar nisto. O seu e-mail continha uma captura de ecrã granulada da videochamada. Mostrava a Julieta a meio da frase, de boca aberta, as mãos a apontar para um ecrã vazio. Ele escreveu. O cliente saiu ao fim de 5 minutos. Ninguém disse uma palavra. Podia-se ouvir a respiração do diretor de marketing. Alto. Fiquei a olhar para a imagem durante muito tempo. Sabe-se quando um sistema está a morrer, não apenas tecnicamente, mas espiritualmente. Quando a confiança evapora, quando aqueles que antes te chamavam de demasiado cautelosa finalmente percebem que eras a única que mantinha as costuras unidas. Na manhã seguinte, encontrei-me com o Elias Correia para um café. Encontramo-nos num café tranquilo, junto ao rio. Longe de fatos e jargões. Ele ouviu enquanto eu apresentava a estrutura central da Vera N, o meu novo modelo. Expliquei como combinava as melhores partes do roteamento preditivo da Vera com padrões comportamentais, mudanças sazonais de carga e análise adaptativa de tráfego. Mostrei-lhe uma simulação, uma que eu tinha construído sozinha, em silêncio, sem orçamento nem cadeias de aprovação. O Elias nem pestanejou. Do que precisas para escalar isto? Perguntou ele. 3 engenheiros, um cientista de dados e 2 meses, respondi. Ele sorriu. Feito. Saí do café com um contrato na mão. Não um emprego. Uma parceria.
Eu manteria o controle arquitetônico total. O sistema levaria o meu nome, não enterrado nos créditos, na frente e no centro. Naquela tarde, abri um novo repositório Git. Chamei-lhe Aura. Não era mais um motor, era uma declaração. Se a Vera foi construída por dever, a Aura seria construída por desafio e elegância. Entretanto, a Lodesmar começou a sangrar silenciosamente. Tive notícias da Sofia novamente. Ela soava diferente, cansada, mais frágil. A Julieta tentou reestruturar o analisador lógico esta semana e removeu 2 scripts de índice. Agora, o sistema atribui entregas de longa distância a caminhões de curta distância. Uma entrega andou em círculos durante 3 horas num raio de 80 quilômetros. Não precisei de imaginar as consequências. Custos de combustível, atrasos, clientes furiosos. Em alguma sala de reuniões, o Tiago estava provavelmente a culpar o código antigo, enquanto a Julieta tentava sair de uma falha técnica com uma mudança de marca. Mas o que mais me atingiu não foi a incompetência. Foi a rapidez com que as pessoas esqueceram a diferença entre visibilidade e valor. Eles tinham visibilidade agora, os seus nomes nos relatórios, as suas vozes nas chamadas, os seus rostos nos comunicados de imprensa. Mas o valor, o entrelaçamento silencioso de lógica, cuidado e previsão que fazia o sistema respirar, isso tinha desaparecido. E agora, como pulmões sem ar, a Vera estava a sufocar. Eu não precisei de mexer uma palha. O dano que eles causaram no seu zelo por modernizar falava mais alto do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. Eles pensaram que eu era substituível, que qualquer sistema podia ser renovado com jargões e ideias emprestadas, mas os sistemas não funcionam apenas. Eles lembram-se, e este sistema lembrava-se de mim. Cada linha, cada ciclo, cada decisão modular. Todos eles carregavam o meu design. Agora, eles estavam a tentar andar sem uma espinha dorsal, e eu já estava a construir o próximo esqueleto. Mais forte, mais inteligente, inquebrável. Quando o terceiro cliente desistiu, a equipe de relações públicas da Logismar entrou em sobrecarga. Publicaram declarações vagas sobre transições em curso e calibrações de infraestrutura necessárias. Mas nenhuma linguagem conseguia esconder o fato de que o sistema estava a vacilar. E a indústria sentia o cheiro a sangue. As mensagens da Sofia tornaram-se mais frequentes, cada uma migalha de pão no caminho da desintegração. Trouxeram um consultor externo. Ele chama a Vera uma caixa negra. Ninguém consegue responder às suas perguntas porque nenhum de nós estava cá quando foi construída. E a Julieta? Ela insiste que é a interface do utilizador. Eu li as suas mensagens em silêncio, nunca respondendo mais do que obrigada. Fique em segurança. Eu sabia como era estar preso na implosão. Também sabia que, por vezes, a culpa paira no ar por mais tempo do que o fumo. Mas este colapso não era meu para lamentar. Eu já estava a construir algo melhor. Na Porto Lógica, o Elias tinha me dado total liberdade. Acabaram-se as políticas internas, as diretivas diluídas vindas de cima. Apenas pura criação. A equipa que montei era pequena, mas afiada. 2 deles eram ex-colegas que deixaram a Logismar assim que viram para que lado o vento soprava. Os outros eram novos, famintos, curiosos e, mais importante, não marcados pela desilusão corporativa. Construímos em silêncio, sem fugas, sem demonstrações. A aura tomou uma forma deslumbrante. Não se limitava a reagir, antecipava. Não se limitava a otimizar, aprendia. Ao contrário da Vera, que se baseava em árvores de resposta codificadas e fios lógicos em tempo real, a Aura utilizava processamento neuronal contextual. Conseguia adaptar-se a bloqueios portuários imprevisíveis, perturbações meteorológicas de última hora, até mesmo a padrões de condução regionais ao longo do tempo. E fazia-o com graciosidade. O Elias convidou-me para apresentar numa mesa redonda exclusiva com os líderes e investidores de logística. Fiz uma apresentação curta, deixei a demonstração falar por si. 5 minutos depois, um executivo inclinou-se para a frente, os olhos colados ao ecrã. "Por que é que nunca ouvi falar disto?" perguntou ele. Eu sorri. "Porque eu só construo quando sou subestimada." A mesa redonda terminou com 3 pedidos de reunião de segmento
e um aperto de mão de um vice-presidente que uma vez me descartou publicamente como demasiado técnica para liderar equipas. Engraçado como a competência se torna carisma quando se torna lucrativa. Entretanto, a Logismar estava a arder fora do radar. A Julieta tinha aparentemente contratado um empreiteiro de front-end para redesenhar a interface do painel de controlo. No processo, eles desligaram acidentalmente uma API crítica de mapeamento de rotas. A falha causou 14 entregas mal encaminhadas num único dia. Uma remessa destinada a Porto ficou parada perto de Lisboa porque um código de país, em falta na lógica de roteamento, acionou documentos alfandegários incorretos. Chamaram-lhe uma falha rara. O Paulo chamou-lhe o que era: sabotagem por ignorância. O seu e-mail dizia simplesmente: eles já nem sabem o que estão a se estragar. E aqui está a parte que ninguém viu chegar. Eu não estava zangada, já não. Não precisava de estar. Estava a ver a casa deles a desmoronar-se. Não porque queria vingança, mas porque eles arrancaram a fundação e fingiram que não era de suporte de carga. Tudo o que eu fiz foi pegar no meu projeto e ir-me embora. Mas o projeto tinha crescido. O que eu antes chamava de Vera N era agora Aura. Mais nítida, mais flexível, construída não pelo medo de ser substituída, mas pela alegria de ser libertada. Num momento de silêncio, após uma longa sessão de codificação, abri um antigo log de sistema da Vera, arquivado no meu disco local. As sequências de assinatura ainda lá estavam. As minhas impressões digitais, silenciosas e permanentes, fantasmas no circuito. Eles tinham apagado o meu nome do diretório da empresa, mas cada vez que a Vera piscava ao meu ritmo, e em breve o mundo piscaria ao ritmo da Aura. Não precisei de procurar por atualizações. Elas vinham ter comigo. Uma manhã, uma mensagem de um endereço de ProtonMail anônimo apareceu. Assunto: eles chamam-lhe degradação irreversível. Lá dentro estavam capturas de ecrã internas da Logismar, tickets de escalonamento, logs de commits falhados, mensagens de Slack em pânico entre engenheiros júnior. Um tópico destacava-se: a Julieta quer que reiniciemos o nó de implantação. Isso não é perigoso? Ela disse que se não o fizermos, ela encontrará alguém que o faça. Já nem temos as chaves de recuperação para o ambiente de staging. Quem as teve pela última vez? A Clara, antes de a despedirem. Aquela última linha, o meu nome, pairava em tinta digital como um veredicto. Eles tinham me aniquilado. Sim, mas o fantasma do meu trabalho permanecia. E agora, eles estavam a implorar para que as sombras falassem. Soube pelo Paulo que o Henrique, o CEO, tinha distribuído uma nova diretiva interna: migração acelerada para a arquitetura de próxima geração. O problema? Não havia arquitetura de próxima geração. A Julieta tinha apagado o que não entendia e estava a tentar reconstruí-lo com bibliotecas de IA de repositórios públicos. Uma colcha de retalhos de Frankenstein de lógica incompatível. O resultado? Falhas em todo o sistema. Clientes caíam como cabos cortados. Um deles, uma empresa de logística de cadeia de frio dos Açores, perdeu, segundo relatos, uma remessa inteira porque caminhões mal encaminhados ficaram presos numa região sinalizada por encerramentos de estradas de inverno. Algo que a Vera teria tido em conta automaticamente. Sem o módulo meteorológico preditivo que eu escrevi, o sistema estava cego. Ouvi dizer que o departamento jurídico do cliente estava a ameaçar com processos por quebra de contrato. A Sofia escreveu naquela noite. A Julieta foi-se embora. Oficialmente, os RH chamaram-lhe uma mudança estratégica, mas todos sabemos que ela foi despedida. Não celebrei. Não porque ela não merecesse a queda. Merecia. Mas porque o dano não era apenas técnico, era humano. Equipas inteiras desmoronaram-se sob pressão. Engenheiros talentosos afogaram-se num caos que nunca quiseram. E ainda assim, ninguém na Logismar tinha dito o meu nome em voz alta. Aquele silêncio tornou-se a minha armadura. De volta à Porto Lógica, tínhamos concluído os testes internos da Aura com uma taxa de sucesso de otimização de rotas de 99,1%. A administração deu luz verde para um lançamento faseado com 2 clientes parceiros.
Um deles, uma grande empresa que tinha rescindido silenciosamente um contrato com a Logismar 2 semanas antes. No momento em que entrei na sala de demonstração, reconheci os rostos. Pessoas que me tinham ignorado em reuniões, que me tinham interrompido a meio da frase, que se referiam a mim como a rapariga do back-end. Agora estavam inclinados para a frente, agarrados a cada palavra minha. A Aura dançou durante a demonstração. Previsões que se ajustavam a meio da simulação. Redirecionamento em tempo real em torno de um evento de tráfego simulado. Mapas de calor que respondiam em menos de 200 milissegundos. No final, um executivo sussurrou para outro: "Por que é que não tínhamos isto antes?" Eles tinham. Apenas o tinham enterrado sob arrogância. Saí sem olhar para trás. Não precisava dos seus aplausos. O interesse deles era validação suficiente. Mas a mensagem seguinte mudou tudo. Veio do Jorge. Sim, o meu antigo chefe. O mesmo homem que não conseguia olhar-me nos olhos quando me despediu. A sua mensagem era curta. Precisamos de falar. Urgente. Eu não respondi. No dia seguinte, chegou uma carta formal. A Logismar queria explorar potenciais oportunidades de colaboração. O documento dançava em torno de palavras como reconciliação, benefício mútuo e realinhamento de liderança. Mas no final, a verdadeira oferta estava escondida. Uma posição executiva, controlo arquitetônico total sobre todos os sistemas futuros e o título de CTO. Os meus dedos pairaram sobre o e-mail. Eles estavam desesperados. Mas o desespero não era suficiente. Encaminhei a carta para o Elias. "O que achas?" perguntei. Ele respondeu em menos de 1 minuto. "Só se disseres tu o preço e escreveres o contrato com a tua própria voz." E foi o que eu fiz. Não voltei por vingança. Não voltei para consertar a confusão deles. Voltei por um preço, e a fatura seria escrita em verdade. Encontramo-nos num edifício de vidro estéril no centro da cidade. Terreno neutro. A equipa jurídica da Logismar flanqueava o Jorge como cavaleiros diante de um rei condenado. Ele parecia mais pequeno do que eu me lembrava, encolhido no seu casaco, como se o peso de cada decisão errada o estivesse a alcançar. Desaparecera a arrogância corporativa. No seu lugar, desespero silencioso. O advogado deles começou com formalidades, eufemismos corporativos que mascaravam o pânico. Falaram em reconstruir a confiança, em um novo futuro moldado por liderança visionária. Depois veio a oferta, entregue sem cerimônia. Eu voltaria como CTO, com autoridade total sobre a nova arquitetura e as equipas existentes. Um generoso pacote de compensação, acesso à administração e uma cláusula que garantia o reconhecimento público do meu papel no desenvolvimento da Vera e do meu trabalho atual na Aura. Mas mesmo assim, eles não conseguiam dizer o meu nome. Deixei o silêncio expandir-se, frio e preciso. Depois, deslizei um único documento pela mesa. Os meus termos, não uma contraoferta, uma correção. Um acordo de licenciamento de 8 milhões de euros para a estrutura da Aura, distribuído por 3 anos. A Aura Systems permaneceria como o parceiro exclusivo de implementação e desenvolvimento, e uma cláusula não negociável. A Logismar publicaria uma declaração pública reconhecendo que eu, Clara Novaes, era a arquiteta original da Vera e a única criadora da Aura. A declaração apareceria no seu website, em todas as comunicações com investidores e em publicações do setor. A sala gelou. O seu advogado principal tentou objetar. Este tipo de linguagem acarreta riscos legais. A minha voz estava calma. O risco que correram foi quando me despediram e puseram uma impostora no meu lugar. O Jorge estremeceu. O meu advogado inclinou-se para a frente. Os factos não são negociáveis. A única decisão agora é se corrigem o registro ou continuam a perder clientes. 2 dias depois, eles cederam. A declaração oficial foi publicada na segunda-feira seguinte, às 10h02. O meu telefone não parava de vibrar. Mensagens, alertas de redes sociais, DMs de engenheiros com quem não falava há anos. A manchete dizia: Logismar Systems reconhece formalmente Clara Novaes como arquiteta principal da Vera e criadora da plataforma Aura. Eu li sozinha no meu apartamento, não com alegria, mas com uma calma que parecia sagrada.
A mulher que eles descartaram como demasiado técnica, demasiado antiquada, demasiado difícil de integrar, era agora o pilar sobre o qual eles estavam a construir o seu pedido de desculpas, mas as consequências estavam apenas a começar. Em 48 horas, as publicações do setor pegaram na história. Um artigo intitulava-se "Ela construiu a espinha dorsal, eles arrancaram-na. Agora pagam para respirar de novo." Outro trazia uma manchete que me fez rir pela primeira vez em semanas. "O fantasma na máquina acabou de enviar a fatura." A Julieta desativou o seu LinkedIn. O Tiago foi colocado de licença, embora os rumores dissessem que já tinha sido escoltado para fora depois de tentar culpar os funcionários júnior. O Jorge demitiu-se, silenciosamente, sem anúncio, sem e-mail de despedida. Recebi um vídeo da Sofia, filmado no seu telemóvel. O Jorge a sair da sede da Logismar, ombros caídos. O seu cartão de identificação a cair na caixa de devolução como um ponto final. Fiquei a olhar para o ecrã durante muito tempo. Depois fechei o meu portátil. Do outro lado da cidade, a Aura Systems estava a crescer. Tínhamos contratado 2 grandes clientes empresariais numa semana. A Aura estava agora a executar simulações ao vivo em 12 mercados. As taxas de eficiência ultrapassavam os 98%. O Elias convocou uma reunião geral interna. Sem champanhe, sem alarde, apenas um quadro branco, uma cafeteira e as suas palavras. "Estamos a construir com propósito. Não nos esqueçamos porque estamos aqui." Eu não precisava de aplausos. O que eu precisava, pelo que lutei, era verdade, propriedade, respeito. Não dado, mas reconquistado. Eles pensaram que despedir-me era o fim do capítulo, mas eu nunca fui a nota de rodapé. Eu era a espinha dorsal. 6 meses após o colapso público da Logismar, eu estava nos bastidores, sob as letras vermelhas brilhantes de uma conferência TEDx, à espera do sinal para entrar em palco. As minhas palmas não estavam suadas, o meu coração não estava acelerado. Sentia-me calma, ancorada. Quando a apresentadora terminou a sua introdução, entrei sob o suave foco de luz. A multidão estava em silêncio, expectante. Veteranos da indústria, estudantes fundadores de startups, muitos de empresas que, em tempos, tinham rejeitado educadamente as minhas ideias. O título da minha palestra: "Eles substituíram-me por ela." Eu substituí o sistema. Mas não se tratava da Julieta, ou do Tiago, ou mesmo do Jorge. Tratava-se de cada engenheiro que foi silenciosamente substituído, marginalizado ou apagado dos créditos. Contei a história como ela aconteceu, não com raiva, não com vingança, mas com clareza. Como um sistema que eu construí me foi arrancado, como a incompetência usou uma coroa, enquanto a competência era mostrada à porta, e como eu não retaliei com fúria, mas com arquitetura. O público não aplaudiu imediatamente. Eles sentaram-se, inclinados para a frente, em silêncio, absorvendo. Depois, a sala irrompeu num aplauso estrondoso e prolongado. Quando saí do palco, as notificações começaram a chegar. Recrutadores, programadores, executivos. Uma mensagem silenciosa de uma engenheira júnior dizia: "Nunca ouvi ninguém falar a verdade assim. Obrigada." Pensei que estava sozinha. Mas o momento que mais me marcou veio 2 dias depois. Uma batida à porta da Aura Systems. A Emma, uma arquiteta de software, que tinha deixado a Logismar depois de demasiadas rejeições de pessoas que mal sabiam ler código, estava à porta. "A tua palestra atingiu-me mais do que eu esperava", disse ela. "Eu quero fazer parte do que estás a construir." Contratei-a na hora. Na mesma semana, lançamos a Aura 2.0. Agora com um sistema preditivo de detecção de falhas que eu tinha engavetado anos antes, à espera das mãos certas, da equipa certa, do momento certo. Eles tentaram apagar-me, mas o código lembra-se do seu verdadeiro autor. Agora, cada vez que a Aura redireciona uma linha de carga de 1000 toneladas em torno de um atraso, cada vez que reage ao congestionamento portuário em milissegundos, ela carrega algo que eles nunca poderiam sobrescrever. O meu nome, silenciosamente tecido no seu ADN. A minha prova, o meu legado. E desta vez, é intocável. No final, esta não era uma história sobre vingança. Era sobre recuperação. Sobre o que acontece quando o brilho silencioso é descartado em favor da aparência.
e como aqueles que são subestimados muitas vezes se tornam os arquitetos do futuro. Eles pensaram que podiam apagar o meu trabalho, enterrar o meu nome e seguir em frente com títulos mais vistosos e fachadas mais brilhantes. Mas esqueceram-se de uma coisa: sistemas reais, como pessoas reais, lembram-se de quem os construiu. Eles carregam impressões digitais, intenção e cuidado, coisas que não se podem duplicar com código roubado ou carisma emprestado. Quando me substituíram, pensaram que estavam a fazer um upgrade. O que eles não perceberam foi que estavam a cortar a sua própria linha de vida. E enquanto a sua máquina gaguejava e caía, eu já estava a construir algo mais forte. Não apenas em lógica, mas em espírito. Porque quando se é despedido não por incompetência, mas por excelência inconveniente, o fogo silencioso que se segue pode acender um movimento inteiro. E foi nisso que a aura se tornou, não apenas um sistema, mas um sinal, que o talento importa mais do que a política, que a verdade apoiada pela ação supera a intriga, e que, por vezes, a vingança mais poderosa não é voltar, mas ascender tão alto que eles não têm escolha, a não ser olhar para cima e lembrar-se de quem tu és, tu. Portanto, se alguma vez foste silenciado, marginalizado ou substituído por alguém que não merecia o seu lugar, sabe disto, não estás sozinho e não estás impotente. O mundo pode não te aplaudir imediatamente, mas quando o teu trabalho finalmente falar, ele vai rugir. Se esta história te comoveu, inspirou ou te lembrou do teu próprio valor, não a deixes terminar aqui. Subscreve o canal para mais histórias de justiça silenciosa, redenção estratégica e das pessoas que se recusaram a ser apagadas. Porque, por vezes, a melhor maneira de vencer é construir mais alto em silêncio.